A NR1 ela estabelece o campo de aplicação de todos os locais de trabalho submetidos à CLT. Comércio, indústria, transporte, qualquer outra área. Ela também deixa claro que as empresas não só devem cumprir as NRs, mas também as disposições legais ligadas a cada uma delas. Quer seja para município, temos aí regras diferentes na CLT, dependendo da atividade, dependendo de qual é a aplicação, de qual é a questão da insalubridade ou não. Então a NR1 dá alguns parâmetros gerais para seguir todas as NRs, da 2 até a 37. Ela prevê o estabelecimento de normas de engenharia, segurança e medicina no trabalho. Ela estabelece também deveres e obrigações, tanto da empresa quanto do trabalhador, e as condições de ambos. A NR2, que foi revogada em 2019, mais precisamente em 31/7/2019, ela determinava algumas inspeções prévias antes de cada atividade, como se fosse uma PR. Mais para frente vocês vão entender e vão entender a necessidade e qual NR é necessário fazer essa PR ou não, tá certo? Só que como cada norma depois exige, detalha, especifica e obriga o uso da PR e como proceder, como agir, como preencher, como interpretá-la, então ela acabou sendo revogada, mas não deixou de ser cumprida, entendeu? Então, ela, apesar de ser revogada, ela está presente em todas as demais NRs, tá certo? A NR3 trata de embargos e interdições. Embargo e interdição são medidas administrativas de caráter cautelar, cuja adoção tem por objetivo de evitar a ocorrência de acidentes ou doenças com lesão grave ao trabalhador e, consequentemente, algum dano à empresa. E não se tratando de medida punitiva ou organizações. Então, o que acontece? Na verdade, ela vai pautar e dirigir como devem ser feitas as interdições ou as paralisações. A NR4 trata de serviços especializados em engenharia, segurança e medicina do trabalho. O que é isso aqui? Essa norma vai determinar como deve agir, como devem ser a quantidade de profissionais dentro da empresa. Por exemplo, você sabia que a cada X números de funcionários, a empresa tem que ter um técnico de segurança? Que ele vai zelar e gerenciar uma determinada área, um determinado número de pessoas. Então, se eu tenho uma empresa de 50 funcionários ou uma de 1.000 funcionários, o número de técnicos de segurança capaz de coordenar, de cuidar, gerenciar as áreas de risco da empresa é diferente. Essa norma também pauta até a questão de medicina do trabalho. Quando é necessário ter o posto, o médico do trabalho, como a medicina do trabalho age em cada um dessas empresas e cada uma dessas características. Então é disso que trata a NR4. A NR5 trata da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Mas o que é CIPA? Você já ouviu falar? Sempre ouviu falar? Tem o sorteio, ou então a indicação de quem vai trabalhar, quem vai fazer parte da CIPA. O cara que faz parte da CIPA tem benefício? Não tem? Como é que funciona? A CIPA é uma comissão, um grupo, dentro de cada setor ou cada área da empresa, que vai zelar pelo cuidado do pessoal, desde a questão de uso de EPI, identificar uma situação perigosa, identificar um risco no local de trabalho, enxergar uma dificuldade que os trabalhadores podem ter, e ele é o que faz esse canal entre o pessoal da engenharia, da segurança do trabalho, do médico do trabalho, com os funcionários. É disso que trata a NR5. NR6, equipamentos de proteção individual, os famosos EPI. Então, como é que você sabe que tipo de luva você tem que usar, que tipo de botina? Por que determinado profissional utiliza uma botina com biqueira de aço e, dependendo do profissional, usa uma biqueira de polímero? Quando precisa do protetor de metatarso? O que é esse bendito protetor de metatarso? Às vezes o profissional precisa usar uma caneleira, às vezes não, um tipo de capacete, cor do capacete, tipos de capacete, cintos diferentes, existe cinto limitador, existe cinto paraquedista.
existe trava-queda, existe talabarte, como determinar cada um desses CPIs, quando usar, o que é cada um deles. Essa norma determina, pauta e explica cada uma dessas atribuições e atividades. Pessoal, NR7. Antes de falar da NR7, só uma observação aqui, pessoal. Vocês vão ver que às vezes o tema de alguma NR pode ser muito parecido, principalmente essas que tratam de segurança, do EPI, da medicina no trabalho, então às vezes pode conflitar ou aparentemente, entre aspas, conflitar, porque os assuntos são muito detalhados, certo? E você pode interpretar, ler uma NR, às vezes interpretar como que ela tem uma finalidade, na verdade ela é um pouco mais abrangente do que a outra, certo? Então a gente já falou da CIPA, falamos do EPI, e a NR7 fala do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O que é isso aqui? Essa norma regulamenta aspectos decorrentes da relação jurídica prevista na lei, qualquer que seja ela, né, interligada à saúde do trabalhador, seja pelo bem-estar, seja por outros requisitos, atividades, instalações, equipamentos, setores dentro da empresa. Então, é ela que responsabiliza e cuida dessa parte. NR8, vamos falar de edificações. Ô professor, mas eu vi que lá tem uma NR que você falou, que vai ver daqui a pouquinho lá para frente, que ela trata de segurança em construção civil. Você está falando de uma NR8, que é edificações, que é construções? Qual a diferença de uma para outra? E quando usar uma e quando usar outra? Então, vamos entender isso aqui. A NR8 é uma norma regulamentadora que foi originada pela portaria do Ministério do Trabalho em 8 de junho de 78. E ela estabelece os requisitos técnicos mínimos a serem observados em umas edificações, de forma a regulamentar o artigo 170 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Pessoal, sempre quando eu falar um artigo ou uma lei, está aqui embaixo o link, você pode clicar e consultar direto lá na página ou do Ministério do Trabalho ou do que qualquer órgão que seja, qualquer link que eu cite, sendo privado, sendo público, sendo do governo, não importa o que seja, quando eu citar algum link ou falar de alguma lei, de alguma norma, de alguma coisa, no decorrer do curso inteiro, vai ter o link aqui embaixo, você clica e pode conferir lá, tá ok? A NR9, ela fala da exposição ocupacional de agentes físicos, químicos ou biológicos. Então, o que é isso aqui? Ela foi regulamentada em junho de 78 e ela resumida, o pessoal considera ela, fala como riscos ambientais. Então, como determinar esse risco, como avaliar um risco, como classificar o tipo de risco para cada atividade, e depois vocês vão entender, principalmente se você fizer com a gente aqui curso de NR10, curso de NR35, 33, vocês vão entender que pela análise de risco você vai determinar o uso do EPI. Não é, só para deixar claro, não é que as outras normas não determinem, mas não, estou reforçando uma ênfase maior, porque é os nossos cursos mais procurados. Então, quando você for lá fazer uma análise de risco de uma atividade com quadro elétrico, você vai entender qual é o risco abrangente, como que funciona. Se você vai fazer um trabalho em espaço confinado, um trabalho em altura, é em cima dessa análise, dessa avaliação, que você vai pautar tanto como deve proceder, quanto o uso dos EPIs necessários para essa atividade.